Fala pessoal, estamos aí para mais um vídeo aqui do canal, do zero aos produtos que mais vendem na Motopeças de Oficina. E esse vídeo é um pouco diferente, né? A gente fez uma transformação nesse local aqui, então você já está vendo um pouco como ficou, né, esse local. Então, qual que é o incentivo, né, desse vídeo que eu estou fazendo agora? É fazer mudanças que não vão envolver um investimento grande, né, de dinheiro. Como assim? Não é pegar 10, 20, 30 mil reais e investir e reformar o local. Não, pelo contrário. É pegar itens básicos, itens simples, e eu vou trazer aqui várias estratégias para você utilizar na sua oficina, na sua motopeça, não importa o local que você tenha, nem o tamanho dele, e sim como você vai organizar para vender mais produtos, certo? Então a gente vai começar esse vídeo agora mostrando também, você vai ter imagens de antes, como era, e como está ficando, né? Como ficou esse espaço aqui. Eu acho que vai ajudar bastante as pessoas com pequenas dicas, várias estratégias aqui que eu utilizei para melhorar esse ambiente e fazer vender mais produtos. E nesse caso aqui em especial, né, é a venda de motos. Então não é só uma motopeças ou uma venda de peças de moto. Sim, vende acessórios, peças de moto, né? E vende também motocicleta, que é a principal fonte de renda desse negócio aqui, só dando um exemplo, tá? Mas eu vou trazer aqui ideias, então, que vão servir para todos os tipos aí de negócios que estão iniciando. Bom, gente, vocês estão vendo aqui, então, a gente tem a entrada, né? Uma vitrine que dá para utilizar ela de uma forma muito bacana, ainda mais se a gente conseguir melhorar essa iluminação, daqui a pouco, pode ser uma das ideias. A gente tem aqui, então, uma parte com uma parede canaletada, né? A gente tem algumas camisetas, aqui tem mais motos. Então, motos, lembrando que nesse negócio específico aqui, que eu estou só dando um exemplo, né, para vocês, moto faz parte, então, da venda, né, do dia a dia desse negócio. E a gente tem as peças de moto também, equipamentos, e a gente vai, então, transformar esse espaço de uma forma bem mais otimizada. Você nota que logo no corredor a gente tem aqui barbante, um item que vende super bem, né, para motoqueiro, motociclista, só que está, no meu ponto de vista, no local errado. Então a gente vai conseguir melhorar os locais onde estão os produtos, né? A organização, e a gente sabe que no dia a dia de uma motopeças, no dia a dia de uma oficina, realmente é muito corrido, e a pessoa pegar e parar e fazer todas as mudanças às vezes é um pouco difícil, mas vocês vão entender aqui como fazer passo a passo e o que você pode melhorar. Aqui a gente tem uma parte de vestuário, então a gente tem bonés, a gente tem adesivos, que são itens bem bacana, né? Itens que dão uma ótima margem de lucro, né, no negócio. E continuando aqui então as motos. As motos, lembrando que nesse negócio é uma parte muito... um dos pontos principais desse negócio aqui, que no caso vende moto e aproveitou para vender peças e equipamentos. A gente tem essa parede de capacetes, mas vocês notam aqui, ó, primeiro ponto de vista, o cliente não consegue chegar ao produto, tá? Então cuide muito bem do seu espaço nesses detalhes que se tem, porque realmente são detalhes básicos, simples, mas que fazem muita diferença, né? Se o cliente tivesse um acesso aqui para chegar nessa parede, digamos assim, e poder pegar o capacete, experimentar, imagina, né? Qual que é a porcentagem maior de venda que você teria desse produto? A chance de vender aumenta bastante, beleza? A gente tem aqui também um produto bem bacana, que são botas, né, de motoqueiro. É um item que, dependendo da região, tem uma venda bem significativa. Então, eu só estou dando um exemplo aqui, tá? Temos aqui protetores de tanque, só que, lembrando, esse produto, tá, gente? Só pegando como exemplo, ele é um produto que ele demora para se vender, né? Não é que nem um capacete, que nem um adesivo comum, nesse caso aqui, só dando um exemplo. Então ele não é que nem um item mais simples. E o que que acontece? Esse tipo de protetor de tanque, ele vai ser vendido, vamos dar um exemplo, que o cliente vai trocar uma vez a cada 2 anos. Então vai ter uma venda muito pequena e ele está ocupando um espaço muito grande. Então isso aqui e várias outras dicas, tá? Eu vou estar passando para vocês, então, para a gente melhorar. E assim a gente vai transformar esse lugar aqui realmente e melhorar, potencializar, né? Fazer vender mais, que é o objetivo de todo o negócio, realmente gerar lucro. Então eu vou estar tentando ajudar vocês aí da melhor forma possível. Bom, pessoal, a gente tirou ali, tinha bonés, outros acessórios, a gente está encaixotando tudo, que é o processo então de organização, né? O primeiro passo é colocar tudo em caixa, o segundo passo é partir para uma limpeza. Mas antes da limpeza a gente nota aí que a gente tem bastante coisa para remover ainda, certo? Então tem bastante coisa ainda para fazer aqui na parte de guardar, né, todos esses produtos para realmente limpar todo o ambiente, para poder organizar de uma maneira melhor. Então aqui a gente já está tirando algumas motos que tinha aqui
e a gente está fazendo então essas mudanças aí. Bom, aqui a gente vai tirar esses pneus então, né? Aqui tá dando bastante ruído porque é uma avenida, então pega bastante movimento aqui, né, na rua. Então a gente vai pegar aqui, então vai retirar esses pneus que estão aqui, que não tá na área correta, né? Bom, galera, vocês lembram que aqui tinha, né, aquela bagunça aqui que tinha moto mais elevada. O chão tá precisando, né, de uma revitalização. A gente vai pensar em alguma solução no chão, né? Tem aí então poças de óleo por causa das motocicletas, lembrando que as motos são realmente o que importa aqui, né? Aqui a gente tem essa parede canaletada que a gente vai aproveitar. Aqui tem uma janela, então, que vai ser substituída, né? A gente vai estar colocando aqui então mais um restante de painel que está, né, aqui do outro lado. Então aqui é a bagunça, né, que a gente conseguiu organizar em caixas. Então o primeiro ponto que você tem que fazer é realmente limpar o máximo possível o espaço, guardando mercadoria, objetos, tudo que é, né, necessário, e partir para a limpeza, depois a pintura, né? Então a gente tem aqui então, nota-se aqui, ó, os capacetes que estavam no local errado porque tinham motos aqui, né? E o que acontecia é que o cliente não conseguia chegar nesse produto, e por isso que a gente vai deslocar esses capacetes realmente para este lado aqui. Aqui vai ter várias mudanças, então a gente já pegou e retiramos também a maior parte dos produtos. A parte de papéis, né, de escritório, a gente vai arrumar também. A questão do som também vai sair dali. A gente tem aqui algumas questões aqui também. Tem uma parte aqui que é a parte onde tem o café e tal, a gente vai dar uma organizada melhor, né? A gente tem aí a outra parede, então canaletada, que a gente vai aproveitar lá no outro lado, certo? Aqui no outro lado, que a gente vai complementar aqui, vai ser feita a pintura então das paredes, né, numa cor branca, para acompanhar o canaletado, ficar o mais próximo possível. Lembrando, a gente está fazendo um projeto para não gastar dinheiro, né? Ideias que são baratas e que realmente vão gerar solução para o negócio. E a gente tem o teto aí também, porque é uma cidade muito úmida, então acabou mofando com o tempo. Vai ser feita uma limpeza e depois a pintura. Então essa é a etapa, né? Organização, limpeza, pintura, para depois começar a organizar novamente os produtos. E depois, para o final, a gente pensa daqui a pouco na iluminação ou alguns outros detalhes que a gente vai explicando no decorrer, né, do vídeo. Bom, pessoal, a gente vê aqui então, né, você se lembra que aqui foi dada uma pintada, né, a gente vai dar uma melhorada ainda. A gente tem aqui então alguns capacetes, a gente pegou esse móvel, trocou de lugar. Aqui a gente está organizando então, qual que é o segundo passo, né, digamos assim, depois que você encaixotar tudo, foi feito toda a pintura, né, você nota, ó, a pintura nova, né, ainda falta fazer a parte laranja. A gente tem também o próximo passo, que é colocar os produtos, realmente o que vende, certo? O que vende vai ser separado, vai ser colocado tudo, né, exposto e tal, e a gente vai separar os produtos depois e organizar de uma melhor maneira. Então a gente tem aqui alguns produtos, as motos, que é o foco, né, do negócio. Depois a gente tem aqui também, continuando, as motos, escapamento lá no canto, porque o escapamento lá é onde o cliente não consegue chegar, não é um produto que vai vender toda hora, certo? A gente tem ali os capacetes, não estão organizados ainda como deveria, é só para você ter uma ideia, né? Então aqui a gente colocou toda a bagunça que vai ser eliminado, mandado embora. Então a gente está indo por partes, né? Isso aqui, vamos tirar daqui, né? Então a gente tem aí algumas mudanças já sendo feitas. Vocês lembram aqui que era um pouco bagunçado e tal? A gente tem aqui então, a gente tem aqui a parede, que a gente colocou aquele canaletado lá no fundo, né? Porque ele estava em outro local. Ali os adesivos estão provisórios, ali eles vão ser trocados de lugar, certo? Ali os casacos, aqui aquele sofá, né, que estava no lado diferente. As botas aqui, então vai ser limpado, vai ser tudo organizado novamente, beleza? É só para vocês terem uma ideia de como está acontecendo as mudanças aqui, tá? Então depois a gente já vai continuar mostrando os próximos passos. Bom, gente, então a primeira dica de qualquer espaço que você vai ter, tá? Dentro de uma Motopeças, dentro de uma área de vendas, dentro de uma oficina, é aonde o cliente estiver, tá? Primeira dica que eu posso dar para você aí, ele tem que ter um acesso amplo, tá? Por isso que vocês notam aqui que tem um corredor que não tinha antes, tá? Aqui tinha motos, vocês vão ver na imagem que vai aparecer como era antes. E aqui o que a gente fez? A gente ampliou o corredor aqui e demos duas opções para o cliente, tá?
ou ele entra na loja, vamos voltar um pouquinho aqui, ou ele vai ter a opção que nem você está assistindo aí, ele chegou na loja, tá? Eu até vou sair um pouco da frente, então ele vai ter ou ele vai seguir reto ou ele vai pegar à direita aqui, né? Aqui a gente tem algumas camisetas que a gente mudou de local, capacetes principalmente. Bom, gente, a segunda dica que eu posso dar para vocês é sobre produtos que não tem uma venda frequente. Como assim? A gente tem aqui escapamentos, só peguei como exemplo, vocês notam que os escapamentos, nesse caso aqui, nesse exemplo, tá? Vai depender do espaço que vocês têm, claro. Aqui a gente tem o corredor, onde o cliente vai passar, aquilo que a gente tinha comentado, e aqui a gente tem os escapamentos, mas por que os escapamentos estão aqui, né? Ah, Diego, por que eles estão longe do alcance do cliente? Porque não é um item que vai vender todo dia. Normalmente, escapamento, o cliente já está ciente na cabeça dele que ele quer esse produto. Então, ele vem, ele vai solicitar, daí, claro, você pode pegar, ele pode retirar ali o produto e visualizar. Mas não é um item que, como, vamos dar um exemplo, uma camiseta que ele vai querer olhar, né? Então, a gente nota que escapamentos não tem problema de estar numa distância que o cliente não consegue alcançar. Que, lembrando, nesse caso aqui, nesse exemplo, a venda de moto é o foco. Mas eles estão ampliando agora para venda de peças e venda de vestuário, acessórios, então esses detalhes que agrega muito no lucro da empresa, né? Todo mês a gente sabe que a parte de acessório, parte de capacete, parte de peças de moto, ela é responsável por uma grande parte do faturamento. Mas lembrando que nesse caso, né, eles vendem moto junto com motopeças, tá? Vamos continuar então, né? Lembrando que eu coloquei o escapamento num ponto visível, tá? Bem alto, então porque aqui a moto ocupa então esse espaço. Aqui para baixo não precisa ter, tirando o barulho da moto, nesse caso aqui a gente não tem peças aqui embaixo porque o objetivo é vender a moto, né? Vamos ter que esperar passar esse barulho. Então vamos lá, vamos para dicas rápidas agora então, já que a gente já deu duas dicas principais. Pessoal, o corredor, tá? Só voltando a esse assunto, sempre tem que ter, normalmente, a pessoa com o braço aberto. É uma boa distância de corredor. Vocês notam que aqui, ó, nesse corredor principal também, ó, é um braço, né? A pessoa aqui e um braço. Por quê? Ele dá uma amplitude boa de passagem. Então não adianta você fazer um corredor estreito. Eu sei que às vezes tem gente que tem o espaço pequeno, né? Menor que esse, mas fazer muito estreito, complicar muito esse espaço também vai trazer menos venda, né? Digamos assim. A chance de vender vai se tornar menor. Então a gente tem aqui o corredor, sempre lembrando que a regra, você pode ver aqui, ó, das camisetas até a motocicleta, vai dar mais ou menos a pessoa com o braço aberto, tá? Então é padrão, tentando respeitar sempre esse limite. Vocês notam que aqui essas camisetas estavam organizadas de outra forma, e lembrando, você que tem um negócio e tem essa área de venda que o cliente tem acesso, tá? Qual que é a regra básica? O produto que tiver bem destacado, com bastante espaço, ocupando bastante espaço, quanto mais espaço ele ocupar, mais venda ele tem que ter. Por que isso? Porque o espaço custa dinheiro. Então, se você tem aqui uma parede cheia de camiseta, certo? Você tem que vender bem essas camisetas. A gente colocou aqui porque como eles estão iniciando na parte de peças, a gente não tem uma linha completa ainda de produto com mega 1001 tipos de acessório. Então, a gente colocou as camisetas porque no momento atual agora, ela tem uma venda, né, razoável, então para deixar a loja também bonita, tá? Não adianta também só colocar algo por colocar, é para ter uma estética legal e é produto que no momento agora tem uma venda relevante. Mas assim, vindo o inverno, digamos assim, são roupas de verão, certo? Vindo o inverno, a chance de diminuir esse espaço é muito grande, porque você tem que colocar produtos aqui que vão ajudar você a aumentar o seu lucro. Então não adianta você ter uma parede inteira, aumentar ainda mais isso, né? Ter mais camiseta, muito mais camiseta aqui, porque não é a regra. Elas não vendem tanto assim, tá? Vamos dar um exemplo, se você colocar um pneu, o pneu vai vender muito mais rápido. Então essa é a regra, colocar itens que vão vender mais rápido. Só que nesse exemplo que a gente está dando aqui, a gente colocou as camisetas para aproveitar o espaço e aproveitar os produtos que a gente tinha, certo? Então a gente tem aí camisetas. Elas estavam todas mais, eu lembro que, né, vocês vão ver na imagem também, como era antes, elas estavam muito mais juntadas entre elas, muito mais amassadas. O cliente não tinha, assim, uma visão legal do produto. Então, a gente aumentou o espaço aqui, ó. Então, normalmente é canaletas aqui, tá? Ela já existia esse canaletado e você pode mover para um lado e para o outro.
E qual que é a regra? Não é colocar tipo assim, ó, vamos dar um exemplo, se fosse assim, ficaria feio, né, gente? A gente tem que aproveitar o espaço da melhor forma, respeitando os produtos, sem exagero, gente. Não adianta querer colocar 1001 produtos aqui e o cliente chegar e não conseguir ter clareza. Então aqui tem o que? Camiseta, escapamentos embaixo para aproveitar o espaço, tá? Esse espaço também foi aproveitado, é o que tinha aí, não foi nada fabricado e colocado novo. Lembrando que a gente utilizou o que tinha aqui para aproveitar esse espaço e melhorar ele. Foi feita uma pintura, tá? Do teto, das paredes, o chão. Eu não sei se vocês lembram, vai aparecer aí também na imagem, ele não está ainda 100%, por quê? Ele era um chão que não tinha nenhum tratamento, nem cera, nem nada, fazia muito tempo, né, que não era passado um produto. A gente fez uma limpeza, varremos bem, passamos um pano, daí colocamos uma cera vermelha para neutralizar um pouco, ou seja, gastando pouco e deixando o chão mais bonito do que era. Então a regra é melhorar o que se tem, tá? Não é questão de, eu preciso de 20 mil para reformar, não. Vocês precisam pegar o que vocês têm e melhorar. Então o chão a gente usou a cera porque foi algo muito barato, a gente ia pintar, mas ia se tornar mais caro e tal, então a gente avaliou bem. E como as motos elas apoiam muito o pezinho, né, nesse chão, acontece de tá toda hora riscando e tal, então não vem ao caso, né, nesse tipo de chão aqui a gente tem um trabalho de gastar um valor maior. Mas claro que seria mais ideal uma pintura, talvez, né, ia demorar mais tempo. Lembrando que a gente fez isso em média ali, demoramos de serviço mesmo uns 3 dias, né? A gente conseguiu modificar tudo isso aqui. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Vocês notam então que aqui capacetes, tá? Sempre na linha da visão do cliente, porque é um item que vende bem na Motopeças. Então capacete é um item bem importante, tá? Respeitando os espaços e até a questão de tirar o capacete e colocar. Se a gente colocasse esse suporte para capacete muito alto para tentar melhorar o espaço, ia bater em cima aqui e arriscar. Então até isso tem que tomar cuidado, certo? E galera, se vocês tiver um pouco de ruído nesse áudio e tal, por causa dos carros, a gente está numa avenida muito movimentada. Infelizmente não tem muito o que fazer, né? A gente está aproveitando a claridade do dia e é muito movimentada essa rua, então acaba aqui causando bastante ruído, tá? No som aí. Então me desculpem, mas eu estou fazendo o melhor que a gente pode aqui com os microfones. Vamos chegar para cá então. Aqui a gente utilizou os bonés, lembrando que eles tinham uma área maior, se eu não me engano, né? Então a gente só diminuiu o espaço dos bonés, porque não é uma coisa que vende tanto, então a gente diminuiu. Quanto mais vende o produto, mais espaço ele tem que ter. Quanto menos vende, menos espaço, tá? E aqui a gente só aproveitou, tá? A gente aproveitou o que tinha, o suporte para espelho a gente tirou da mesa que estava um pouco bagunçado, colocamos aqui. Então colocamos um painel aqui para esconder a geladeira. Então aqui a gente utilizou realmente, mudou não muita coisa, mas a gente melhorou então o que tinha aqui. Tá? Lembrando, sem exagero, ó, a gente poderia colocar vários produtos aqui, mas não é a questão, né? Ia poluir demais. E vindo para cá, a gente tem aqui então as motos, tá? Vocês vão ver agora de outro ângulo aí. Aqui a gente tem uma prateleira móvel, certo? De um lado delas, depois vocês vão ver, tem as botas, que já estavam nela, mas estavam em outro local, né? Lembrando que isso aqui estava desorganizado. A gente organizou, limpemos as prateleiras, coloquemos adesivos. Então, vocês notam que a gente tentou não repetir, tá? Tem um ou outro só repetido. Por quê? Quanto menos adesivo repetido você tem para vender, assim, para o cliente olhar, mais a chance de vender. Se você começa a repetir muito, né? Fica muito... O cliente acaba não levando daqui a pouco, por achar que não tem tanta opção. Então você nota aqui do outro lado a bota, tá? A gente colocou as botas aqui, sempre virado para fora, tá? Uma regra. E aqui tem um palanque, né? Uma viga da estrutura. A gente pensou em pintar na cor preto fosco, só que daqui a pouco ia ficar um pouco apagado. Foi aproveitado a tinta branca, então. E a gente colocou esse painel aqui justamente porque em outro local, talvez não seja ainda o melhor local para esse painel, mas foi onde a gente conseguiu adaptar ele. E não atrapalha o fluxo. Ó, lembrando o corredor, tá? Aquela regra que a gente tem, então, do corredor, que é, né, até o produto tem que ter um braço aberto, assim, o cliente tem que ter espaço. Então a gente colocou a bota, porque de um lado adesivo, algo barato, e de outro lado um produto mais caro, um produto, né, para um piloto que está procurando agora um vestuário que vai mais para aquele lado ali, né, que a gente deixou perto do café. Lembrando, então, que a gente aproveitou o espaço. Esse móvel aqui, a gente tinha ele em outro local, então a gente tirou de lá porque ele tapava muito, ele é muito grande.
ele ocupava muito espaço, então acabava atrapalhando um pouco essa amplitude da loja. Então a gente tem que deixar a loja ampla, digamos assim. O cliente entrou, ele consegue enxergar vários pontos de dentro da loja, né, a partir do momento que ele entrar. Então aqui tem alguma coisa de vestuário, tá? De jaqueta de inverno, ali os capacetes que a gente aproveitou também esse espaço, só deu uma limpeza nos capacetes. Aqui a gente tem um canaletado, tá? Aqui tá um pouquinho bagunçado ainda, né? A gente colocou assim o que tinha para colocar de produtos ali. Lembrando, a redezinha a gente sempre deixa perto de um bagageiro, tá? Por quê? Para o cliente lembrar na mente dele que, eles têm bagageiro, eles têm o baú também e tem a rede, porque a rede é um acessório que dá para utilizar sem baú e tal, e vende bastante, dá uma boa margem de lucro. Então aqui a gente tem alguns enfeites, né? Que não vende muito, é só dando um exemplo. Esticador para moto. Nota-se que alguns capacetes que menos saem aqui de trilha a gente tem aqui em cima, tá? Eles não têm uma saída tão grande. E as motos, então, a gente ampliou aqui o espaço delas e colocamos uma do lado da outra, né? Melhorando a visão, então, quando o cliente chegar, ele já vai ter a opção de ver as motos, que é o objetivo desse negócio, certo? E ele vai conseguir também ver um pouco de vestuário, que foi os produtos que a gente tinha aqui. Então, lembrando, essas mudanças vão depender do seu negócio. Não adianta você olhar isso como um exemplo. A gente pegou, você vai ver o antes e o depois e utilizemos o que a gente tinha aqui. Então cada negócio vai mudar. Vai mudar a parede, vai mudar o tipo de decoração e tal. Então aqui poderíamos colocar outros produtos, tá? Mas a gente não tem tanto produto assim de pendurar. Então a gente colocou aqui mais ou menos assim, mas pode ser modificado e melhorado, né? Isso aqui na medida do tempo. A gente diminuiu um pouco os quadros, tá? A gente tinha mais quadros, aqui poluía demais, era muita informação. A gente colocou só 2 quadros aqui e 2 lá. Antes tinha 6, 7 quadros pendurados. Então a ideia não é poluir demais, gente. É simplificar. O que é simples às vezes vende mais, tá? Então o que é o alvo? O cliente olhar as motos e os produtos. Vamos vir para o outro lado aqui então. Vocês vão notar aqui que aqui tinha uma bagunça, né? A gente deu uma organizada, foi passado um produto, lembrando que nada a gente gastou investimento, foi tudo produtos tipo, né, lustramóveis, produtos baratinhos, fizemos uma limpeza. E aqui, que é o grande, não vou dizer segredo, mas a grande ideia está aqui atrás. Por que eu resolvi pendurar lâmpadas e chaveiro, tá? Chaveiro, os adesivos que mais vendem para cima, lembrando, da cintura para cima, sempre produtos que você vai ter uma maior chance de vender, tá? E produtos para baixo, vocês notam aqui que tem uns adesivos mais velhos, que não vai sair tanto, tem uns produtos aqui que não vai sair todo dia. Joga lá para baixo que não tem problema, pode ficar escondido. E aqui sim, produtos que vendam mais para cima, manopla, lâmpada, porque o cliente... Até, né, brincando, a gente pegou um exemplo que eu sentei para tomar um café no meio dessa bagunça que a gente estava reformando e tal, e o cliente chegou aqui, estava sendo atendido no balcão, né, a respeito do orçamento de uma moto, e ele olhou e ele já tinha decidido comprar um barbante. Então ele pediu um barbante, um chaveiro, foi dado a ele o chaveiro e ele nem quis escolher, porque ele já estava olhando para o produto. Então se fez uma venda automaticamente, tá? Você não precisou pegar e, eu tenho chaveiro para moto, né, ou oferecer. O próprio cliente, quando ele chega aqui, ele já tem uma ideia de olhar os produtos e imaginar se ele precisa ou não. Então, às vezes, só um empurrãozinho, né, ele já vai comprar aquilo que ele precisa. Aqui a gente tinha esses produtos aqui, tá, suporte para celular, muita gente deixa em caixa, tava tudo dentro de caixa, vocês vão ver na imagem. Então, o que eu fiz? Eu tirei tudo da embalagem e coloquei aqui, ó. Por quê? A chance de vender um produto que você está mostrando é muito maior, né? Dentro de caixa não vende, gente. Tem muito produto aqui, ó, lâmpadas, estava tudo dentro de caixas. Mas isso não chama atenção. O cliente que às vezes quer ver o produto. Então não é nem por ele pegar o produto, tá? É por ele estar aí, sendo atendido, fazendo orçamento, ou vendo o preço de uma moto, ele vai se interessar por um outro produto. Então a gente tem aqui, ó, espuma para spray para capacete, né? Desodorante para capacete, capacetes mais em cima. Lembrando que, olha só, vocês notam aqui, ó, tem capacetes na linha de cima, por quê? São itens maiores, não é toda hora que você vai estar pegando para o cliente olhar, então você perde menos tempo, porque os produtos que mais vendem vão estar na altura do que o braço precisa pegar aqui, ó. Ele quer olhar uma manopla, você consegue pegar aqui e mostrar para ele, né? Chaveiro, tem o canaletado, ele pode tirar fora e o cliente fica à vontade. Então, isso é fácil. Agora, você botar um chaveiro lá em cima, lá embaixo, a chance de vender diminui e não é prático. Então, todos os produtos que se você for expor, não importa o tamanho da oficina, motopeças, não importa o negócio, tá?
você tem que imaginar se colocando no lugar do cliente. Então você imagina você parado aqui esperando um atendimento, ou esperando um orçamento, sentado até, né? E você olhar para cá, a chance de você se interessar por um produto aqui é muito grande. Então você vê, você usa um espaço a seu favor. Lembrando que aqui a gente trocou esse móvel, tá? Ele estava em outro local. Esse canaletado aqui, a gente não comprou, tá? A gente aproveitou lá do início, que tinha lá aquele quadro laranja, que a gente tinha aqui, então, um canaletado, vocês vão ver na imagem lá do início, pode mostrar lá naquela parede lá. Então lá tinha o canaletado jogado de qualquer maneira. E qual que era o erro? Até vamos comentar isso agora. Às vezes tem muita gente que acaba cometendo alguns erros sem se dar conta. Então aqui, ó, quando tinha os canaletados aqui, certo? Qual que era o erro? O cliente chegava aqui, ele não conseguia chegar no produto. Então esse é um erro muito grande que muita gente faz, tá? Aqui a ideia é o quê? Ele focar nas motos, certo? Por que eu vou colocar um produto lá atrás se o cliente não consegue chegar lá? Eu teria que ter um corredor, eu teria que ter um espaço livre. Mas daí eu estaria tirando o espaço de uma ou duas motos, né? Provavelmente duas motos aqui que iam ter que sair daqui. Então é uma parede que eu não indico você utilizar para isso, tá? E claro, pode ser um exemplo de outra coisa que você vai fazer aí também. Lembre-se, espaço para o cliente, tá? Não pode ter barreira. Aqui é uma barreira. Só que aqui é um ponto importante, é um produto de venda, uma moto, tá? Nesse negócio aqui que a gente está comentando. Então vamos vir para cá. Aqui lembrando então, a gente trocou o sofá de lugar, tá? Ele estava lá, se eu não me engano. Colocamos o espelho lá, que é importante para quem for, né, trocar ali, experimentar uma jaqueta. Cafezinho aqui, tá? Sem aquela bagunça, a gente jogou lá para dentro, então aquela questão de fazer café, essas coisas, cara, não mistura loja, ambiente do cliente, né, com o ambiente pessoal, o ambiente que você vai ter lá, como é que eu posso falar para vocês? Com cozinha, essas coisas, não se mistura, tá? Atendimento é atendimento. Então você pode ver que ficou bem amplo o espaço, né, bem à vontade. A chance do cliente chegar aqui, sentar, tomar um café, olhar os produtos aumentou muito. Isso é o que importa. Ele ficar mais tempo aqui na loja, ele observar mais os produtos, aumentar a chance dele comprar, né, mais produtos. E eu acho que esse é o objetivo, tá, de qualquer negócio de motopeças, de oficina, é vender mais produtos, é fazer mais serviço, é vender mais moto. Essa é a regra. É faturamento, né? Não existe, eu vou abrir um negócio só por abrir. Não, ele tem que dar lucro, senão não adianta. Pessoal, então vocês notam, tá, que o cliente chegou na loja, ele vai ter uma visão bem ampla da loja, certo? As motos, olha só, as motos, então que é o foco desse negócio. Depois a gente tem aqui motos também, vai para então a parede principal da direita, onde estão alguns produtos, certo? Vindo aqui nesse corredor, ele tem todo esse acesso, né? Aqui tem adesivos, então aqui é a área do cliente que ele vai sentar. Ali produtos, chaveiros, miudezas, né? Que você tem um controle melhor, então atrás do balcão. A gente tem ali então a parte do café e o cliente tem mais algum outro tipo de produto ali. Aqui a bota, lembrando o outro lado, né? Para aproveitar que isso pode ser modificado também para tentar melhorar. E aqui o cliente tem também esse corredor livre. Então ficou um espaço bem bacana, tá? Que vai ser utilizado aí para a venda de produtos, peças de moto, né? Equipamentos, acessórios e principalmente as motocicletas.